Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Econômico. Nosso grupo é composto por Anderson Michael, Samuel e Rebeca, Awane Gabriele e Maria Rita. Nós ficamos responsáveis por analisar dois capítulos muito importantes do livro Por que as Nações Fracassam. Os capítulos escolhidos foram o 3 e o número 12. O 3 é a criação da prosperidade e da pobreza e o 12 é o círculo vicioso. Para facilitar a compreensão, a gente vai começar pelo capítulo 3, que é ajudar a entender como as instituições podem construir ou destruir o desenvolvimento de um país. Logo depois, vamos mergulhar no capítulo 12, que mostra como países entram em um ciclo de atraso e exploração, e por que é tão difícil quebrar esse padrão. Bom, pessoal, esse capítulo ele ajuda a gente a entender o seguinte: por que alguns países são ricos e outros continuam pobres? Será que é por conta do clima? Será que é por causa da cultura? Será que é por conta da baixa educação? Os autores respondem com uma ideia poderosa: tudo depende das instituições que cada país constrói ao longo da sua história. Eu vou deixar agora para vocês uma frase provocativa que é para vocês ficarem com ela na cabeça durante o andamento do podcast. Não é o clima, nem os recursos naturais, nem a região. O que separa os países ricos dos países pobres são as instituições que criaram ou impedem oportunidades para as pessoas. O capítulo 3 ele vai mostrar para a gente que o que realmente determina se um país vai ser pobre ou rico são os incentivos que as instituições oferecem às pessoas. Mas você me pergunta, que instituições são essas? Aqui ele se refere às instituições como falando das regras formais e informais, que organizam a vida política, econômica e social de um país. Eles explicam que existem dois tipos de instituições: instituições inclusivas, que são aquelas que garantem direito político, econômico para muitas pessoas no país, protege a propriedade privada, promove a educação e incentiva a inovação. Quando um país tem esse tipo de instituição, ele cresce, se desenvolve e melhora a vida da população. E tem também as instituições extrativistas, que são aquelas onde o poder está concentrado na mão de uma elite, que usa do sistema para se enriquecer às custas das pessoas. Essas instituições, elas impedem que a maioria das pessoas tenha acesso à educação, saúde, crédito, lazer, inovação e justiça. E o resultado disso é só pobreza e atraso. Dando continuidade à fala de Michael, um exemplo muito marcante que os autores usam é a cidade de Nogales, que é dividida entre os Estados Unidos e o México. Mesmo sendo praticamente a mesma cidade, com o mesmo clima, a mesma geografia e até famílias parecidas, o lado americano é mais desenvolvido e seguro, enquanto o lado mexicano tem problemas sérios de violência, pobreza e também corrupção. A diferença está nas instituições que foram formadas ao longo da história de cada país. Nos Estados Unidos, as instituições foram ficando cada vez mais inclusivas, com democracia, direito à propriedade e a proteção das liberdades civis. Já no México, as instituições sempre foram mais fechadas, centralizadas e controladas por grupos políticos e econômicos. Outro exemplo importante é do Egito, citado no início do livro. Mesmo com muitos jovens educados e com vontade de mudar o país, o sistema político era tão fechado que nada mudava de verdade. O ex-presidente Mubarak ficou décadas no poder, acumulando fortuna enquanto o povo sofria. É isso aí, Michel. E nesse livro, especialmente nesse capítulo, aparecem vários conceitos econômicos importantes. Eu vou falar de uma forma bem direta sobre alguns deles, que é de suma importância entendê-los para também entender essa questão da prosperidade e da pobreza. E ao mencionar sobre crescimento econômico, para falar sobre o aumento da produção e da riqueza de um país. E esse crescimento econômico ele só acontece quando as pessoas têm liberdade para empreender, inovar, para estudar e trabalhar com segurança. O desenvolvimento econômico ele vai além do crescimento. Ele é quando o aumento da riqueza melhora a vida de toda a população, diminuindo a desigualdade e aumentando as oportunidades. Capital humano são as pessoas preparadas, educadas, capacitadas para gerar riqueza, né? Instituições inclusivas que investem na educação e saúde das pessoas. E ao falar sobre inovação, a gente fala sobre crescimento moderno, né? A inovação, ela é o motor do crescimento moderno.
Mas essa inovação ela só aparece quando o país tem segurança jurídica, tem liberdade de expressão, tem incentivo ao empreendedorismo. E as instituições são as estruturas, né, que organizam todos esses pontos que eu falei. Se elas forem boas, o país cresce. Mas se forem ruins, o país vai travar. E vocês devem estar se perguntando, né? E o Brasil? O Brasil já viveu ou vive situações semelhantes a essas que a gente relatou? E sim, pessoal, o Brasil é um exemplo de um país que já viveu, mas também que ainda vive muitas características de instituições extrativistas. Durante muito tempo, o poder ficou concentrado nas mãos de uma elite econômica e política. O acesso à educação, de qualidade, saúde, à justiça, sempre foi desigual. O sistema tributário brasileiro ele é injusto e a corrupção afasta os investimentos e desestimula o empreendedorismo. E acontecendo nessa desestimulação, a economia do país vai decaindo. Mas também não só tivemos atrasos, né? Tivemos avanços também. A Constituição de 1988 ampliou os direitos sociais e políticos, tivemos um aumento da escolarização e a melhora no acesso à informação. Só que ainda falta muito para o Brasil se tornar uma nação realmente inclusiva, como as que os autores defendem no livro. E então, que tipo de reforma institucional seria necessária? De acordo com o capítulo 3, para um país dar certo, ele precisa mudar suas instituições. E isso não é só criar leis novas, mas mudar na prática quem tem poder e como ele é usado. Algumas reformas que o Brasil poderia fazer são: melhorar a qualidade da educação básica, especialmente nas áreas mais pobres, reformar o sistema político para aumentar a participação popular e combater o clientelismo, garantir acesso a crédito e menos burocracia para pequenos empreendedores. E, por fim, fortalecer a justiça e o combate à corrupção. E sobre as discordâncias em relação a esse capítulo 3 do livro, houve uma divisão de opinião, digamos assim, né? Nós ficamos divididos entre achar que o Brasil avançou e também que acha que ele ainda está um pouco ultrapassado, né? Com instituições muito extrativistas que dificultam o crescimento de verdade. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa análise do capítulo 3. E o capítulo 3 deixou uma mensagem bem clara pra gente, que o que faz uma nação fracassar não é o povo, nem a cultura, nem os recursos naturais. É a forma como o poder é distribuído e como as instituições funcionam. Enquanto alguns países não tiverem instituições que incluam a maioria da população ao sistema político, econômico, não haverá progresso. Vamos agora mergulhar no capítulo 12. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pod Econômico, onde analisamos as ideias principais do livro Por que as Nações Fracassam. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, o círculo vicioso que mantém a pobreza, a desigualdade e o atraso em muitos países do mundo. Vou deixar para vocês uma frase provocativa para que vocês questionem durante essa conversa. Por que tantos países pobres continuam pobres? Por que quem está no poder faz de tudo para manter o sistema que os favorece? Hoje vamos falar sobre o capítulo 12. Esse capítulo explica como as instituições extrativistas criam e alimentam um ciclo negativo, em que quem está no poder continua no poder, mesmo que o povo sofra. Os autores chamam isso de círculo vicioso. Um governo extrativista cria regras que impedem mudanças. Essas regras geram mais pobreza, mais desigualdade e mais concentração de poder. E tudo isso acaba reforçando o mesmo grupo dominante que não quer perder os privilégios. Esse ciclo se repete por gerações, mesmo quando há revoluções ou mudanças de líderes. Geralmente, apenas troca-se quem explora, mas o sistema continua o mesmo. Vamos citar alguns exemplos históricos. O primeiro é Guatemala, que por mais de 400 anos a mesma elite dominou o país, desde os tempos coloniais até depois da independência. Eles usaram as instituições para enriquecer às custas do povo, controlando a política e a economia. Sul dos Estados Unidos. Mesmo após a Guerra Civil e o fim da escravidão, a elite rural manteve seu poder em novas formas de exploração, como as leis de segregação e o controle local da política. África subsaariana. Países como Serra Leoa, Etiópia,
Libéria e Congo entraram em guerras civis e colapsos estatais, causados por elites que usavam o próprio poder para benefício próprio. Isso resultou em violência, instabilidade e extrema pobreza. E nesse capítulo, que fala sobre o círculo vicioso, os principais argumentos que os autores utilizam falam sobre o poder absoluto, que as instituições extrativistas não têm limites para o abuso de poder. Quem está no controle do Estado tem acesso a recursos, pode manipular eleições, comprar juízes, usar a violência e se manter no topo. Mesmo quando há mudança de líderes, os novos governantes normalmente apenas substituem os antigos e continuam explorando o sistema. E essa lógica ela é chamada de lei de ferro da oligarquia. É muito difícil quebrar esse ciclo sem uma mudança profunda e, principalmente, coletiva. Alguns conceitos econômicos abordados durante o capítulo, como as instituições extrativistas, que concentram riqueza e poder, dificultando o crescimento e gerando a pobreza. O crescimento zero, onde o país não se desenvolve porque o sistema é fechado, e contra a inovação. A desigualdade extrema, onde poucas pessoas controlam tudo, falência do Estado, que em muitos casos o Estado quebra por completo, como em guerras civis, como vimos em Serra Leoa, e o feedback negativo, que é quando um sistema ruim se reforça cada vez mais. O Brasil tem sim algumas marcas de círculo vicioso, como grande concentração de renda e poder político nas mãos de poucos, dificuldade em trazer reformas estruturais que toquem nos privilégios das elites e a persistência de problemas como corrupção, a baixa qualidade da educação pública e a desigualdade social extrema, que são sinais de que o Brasil ainda não quebrou totalmente com as instituições extrativistas do passado. Agora eu irei apresentar para vocês que reformas institucionais podem ser inspiradas por esse capítulo. Eu irei apresentar para vocês 5 reformas. A primeira é fortalecer a democracia de base, com mais participação popular. A segunda é criar mecanismos reais de prestação de contas e combate à corrupção no país. A terceira é investir em educação pública de qualidade para formar cidadãos críticos e ativos. A quarta é reduzir a influência de elites econômicas sobre as decisões públicas do país. E a última, mas não menos importante, incentivar a coalização ampla, como as que ocorreram na Revolução Gloriosa na Inglaterra, que muda de fato o sistema. Tivemos algumas discussões sobre se o Brasil está preso nesse ciclo vicioso ou já está caminhando para sair dele. Alguns acham que estamos melhorando com a democracia e instituições mais fortes, enquanto outros veem que a elite ainda domina o jogo político e econômico. O capítulo 12 é um alerta. Um país só quebra o círculo vicioso se houver vontade política real e união da sociedade para reformar o sistema. Enquanto as instituições forem feitas para beneficiar uma minoria, não vai haver desenvolvimento para todos. O círculo vicioso não é um destino inevitável, mas ele é resistente. É preciso coragem e ação coletiva para quebrá-lo. E com isso encerramos a nossa análise dos capítulos 3 e 12 do livro, Porque as Nações Fracassam. Obrigado a você por ouvir o Pod Econômico e até a próxima.